Bem, a nossa audiência, estamos aqui para gravar mais um podcast. Passados aí, né, a Semana Santa, a Sexta-feira da Paixão, o Sábado de Aleluia, a Ressurreição de Cristo. Nós queremos falar o que Jesus fez após a sua ressurreição. Você sabia que Jesus teve um ministério após a sua ressurreição? É o que nós iremos falar nesse podcast. Nós temos um texto básico. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em Marcos, capítulo 16. Vamos ler o versículo de número 36, que nos diz assim: Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo aí de fundo Sueli cantando, né? Já ressuscitou. 40 dias Jesus esteve na terra após a sua ressurreição até sua ascensão aos céus, ensinando-lhes sobre o reino de Deus e a importância de pregarem o evangelho. E ele apareceu, né? Teve 12, mais ou menos 12 aparições, e vamos elencar essas aparições de Jesus. Ele primeiro apareceu a Maria Madalena. Marcos, capítulo 16, nos diz isso. Jesus também apareceu a outras mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, Joana e Salomé. Essa era a mãe dos apóstolos Tiago e João. A referência é Mateus, capítulo 28, versículo de número 9. Jesus também aparece aos seus discípulos, que é o nosso texto básico, Marcos, capítulo 16, versículo 36, depois você leia com calma. Ele aparece aos discípulos na estrada de Emaús, né, que tem até tema aí de hinos, né? Marcos 16, versículo 12, para aqueles que gostam de anotar e estudar na Bíblia, né? Jesus também apareceu a Tomé, né? Pois na primeira aparição de Jesus, Tomé não estava, né? Aí vem aquela frase, né? E até o adágio aí, né? Que nós não devemos duvidar igual Tomé, né? A referência é Marcos 16, versículo 14. Jesus também aparece no mar da Galileia, 7 discípulos que estavam pescando. João, capítulo 21 é a nossa referência. Jesus também apareceu a Saulo de Tarso, no ano 36, na estrada de Damasco. Atos, capítulo de número 9. Jesus apareceu a Tiago, seu meu irmão. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 7. O apóstolo Paulo relata também que Jesus foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 6. É interessante que um anjo, ele foi visto visivelmente. Mateus, capítulo 28, versículo de número 5. E o anjo disse, ele ressuscitou. O interessante é que no grego o verbo está na voz passiva, ou seja, diz assim, ele foi ressuscitado. Frisa o poder soberano de Deus Pai. O professor Jefferson Magno, no seu livro Falando das Aparições de Cristo, após a sua ressurreição, após a sua ressurreição, Pedro também o viu no dia da sua ressurreição. Jesus apareceu a Pedro, Lucas capítulo 24, versículo de número 34, a 11 apóstolos em um monte da Galileia. Mateus capítulo de número 28, e também aos que estavam reunidos ouviram no dia da sua ascensão aos céus. Atos capítulo de número 1. Eu sou o presbítero Everaldo Filho, e nesse podcast nós falamos do Ministério de Jesus após a sua ressurreição. Se você foi abençoado por este podcast, compartilhe e nos ajude a evangelizar. Vamos ouvir mais um pouquinho de Sueli cantando Já Ressuscitou. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E tendo dito isso, inclinou a cabeça e expirou.
Ao terceiro dia, porém, a maior notícia de todos os tempos circulou. Ao responder às mulheres que de madrugada foram ao sepulcro, o anjo assim falou: ele não está aqui, já ressuscitou.